Boa noite a todos, meus irmãos. Que a paz e o amor de Jesus esteja no coração de cada um de nós, aí nos seus lares, tá? Tão aconchegantes. Que Maria abençoe a todos. Então vamos, esses instantes, meus irmãos, fechar os nossos olhos, acalmar os nossos pensamentos, mentalizar Jesus, a sua infinita misericórdia, pedindo a proteção e o amparo em nossas vidas. Vamos pedir também a Maria, Mãe de Jesus, nossa Mãe, que derrame sobre nós, em nossos lares, os nossos familiares, o seu manto de luz, envolvendo os nossos corações com seu amor maternal. Pedir também aos nossos mentores que nos auxiliem nesse momento que estamos passando de transição, que possa nos ajudar a fortalecer sempre os nossos pensamentos voltados com fé, com esperança, que possamos juntos enfrentar este momento com muita calma, com muita paciência, unindo os nossos pensamentos em prol do amor ao próximo. E peço também a nossa irmã Cleusa, que Jesus e seu mentor possam orientá-la em mais um Evangelho, e que assim seja. Boa noite. Boa noite, amigos, simpatizantes da doutrina espírita. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje e que Jesus nos abençoe. Então, eu vou começar com uma perguntinha. O que significa seguir Jesus? Quando Jesus diz, que está lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, vinde a mim. Será que já conseguimos ir? Então, esse é o tema do nosso Evangelho de hoje. Consegues ir? Foi tirado esse tema, do livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E esse tema muito acolhedor, então ele diz assim: o crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem a palavra do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir "Vinde a mim" do Senhor, quão difícil é conseguir ir até Ele. Aqui as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Então Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos com Ele, e a vida se enriquecerá
de valores imperecíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce ouvir: vinde a mim. Entretanto, para falar a verdade, já consegues ir? Então, meus amigos, ouvimos palestrantes, expositores, espíritas, falando sobre Jesus, suas parábolas, ensinamentos e como segui-lo. Como viver de acordo com o seu Evangelho? Será que nós, quando falamos em seguir Jesus, nós estamos fazendo realmente o que ele ensinou? O que nós, que nos dizemos cristãos, estamos fazendo na prática? Acredito que muitos de nós temos essa pergunta, a responder. Então, desde os tempos primeiros do cristianismo, que os seguidores de Jesus se esforçam no sentido de caracterizar uma postura, um comportamento que os identificasse com os ensinos de Jesus. Então, Jesus deixou um apelo significativo e permanente, e ele não dirigiu apenas aos homens do seu tempo, somente ao seu povo. Não, ele chamou para si os sofredores de toda parte, de todos os séculos. E a nós também, quando ele disse: vinde a mim todos que estão aflitos e sobrecarregados. Então, meus amigos, há várias passagens no Evangelho de Jesus nos convidando a segui-lo. E todas essas sentenças alusivas a este convite, proferidos há mais de 2000 anos, ainda ecoam, nos convidando à reflexão. A nós e a todos que desejam abraçar o discipulado de seguidores de Jesus. Então, veja bem, o êxito que teve Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina espírita, foi certamente graças a essas diretrizes que nortearam a sua vida, o seu comportamento, as suas atitudes. Então, durante um diálogo que Kardec teve com os benfeitores, ele pergunta como ele poderia ser merecedor da assistência do seu espírito protetor. E os benfeitores respondem, fazer todo o bem que possas e suportar com coragem as penas da vida. E Kardec, ele vai um pouquinho mais longe ainda, quando ele pede que lhe indiquem um perfil perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E as entidades benfeitoras respondem: Jesus, Jesus, só ele, Então, no Livro dos Espíritos, esse diálogo ele constitui a questão 625, onde Allan Kardec ainda enfatiza que o Mestre constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, meus amigos, o Cristo, ele foi o Mestre da mais pura e sublime moral. Dessa moral evangélica que há de corrigir os homens, corrigir o mundo, juntar a humanidade, a torná-los verdadeiramente irmãos e fazer também desabrochar nos corações a caridade e o amor ao próximo. E ele estabeleceu essa conquista de amor e caridade como bases fundamentais para o nosso crescimento. Então ele recomendou a iluminação interior como objetivo principal. Por isso que se fala tanto em reforma íntima, A doutrina espírita, em quase todos os evangelhos, os expositores falam da reforma íntima. Então, essa reforma íntima é buscar consertar dentro de nós aquilo que não deu certo e que muitas vezes nos causou muito sofrimento. Então, cabe a cada um a decisão de ir ou não com Jesus. Então, até tem algumas músicas, músicas que a gente ouve e que as letras falam assim: onde ele for, eu o seguirei. Por Jesus Cristo deixarei tudo. A Cristo me entrego. Tá, mas e na prática? O que nós estamos fazendo?
Então, eu vou dar para vocês 2 exemplos de pessoas que aceitaram um desafio de, durante um ano, mudar o rumo de suas vidas, de seus hábitos, suas convicções, suas palavras, né, os seus atos. Então, o primeiro é um diretor de um jornal. Então, ele estava no jornal aquela manhã e o seu editor chegou para mostrar a ele as notícias, né, do dia que seriam colocadas, as matérias, né, que seriam colocadas no jornal. E o editor, o diretor do jornal olha e diz para ele: essa matéria sobre boxe você pode tirar, pugilismo, essas coisas, não vai ser colocado isso no jornal. Aí o editor ficou assim meio apreensivo, né? Mas como? Nós sempre colocamos isso na nossa primeira página, né? Falou, não, mas hoje nós não vamos colocar. Aí ele ficou meio indeciso, assim, questionou o editor, né? Me diga uma coisa, se você acha que Jesus colocaria isso no jornal? Aí o editor pensou, falou assim, eu acho que não. Então eu também não vou colocar isso no jornal. E outra coisa, aquelas matérias sobre cigarro, sobre bebidas, pode tirar tudo, nós não vamos colocar nenhuma dessas matérias, pelo menos durante um ano nós não colocaremos sobre esse assunto no nosso jornal. Então, tudo bem. Então, não colocaram, né? Aí, o segundo é um gerente de estrada de ferro. Então, ele também aceitou esse desafio de, por um ano, né, fazer realmente aquilo que Jesus faria. Então, ele procurou acomodar os seus 300 funcionários num lugar mais agradável, mais confortável para eles fazerem as refeições e que também, uma vez por semana, que eles teriam 15 minutos para ouvir palestras edificantes, palestras que poderiam ajudá-los, né, no seu dia a dia. Então, ele também começou essa mudança, né, fazer o que realmente Jesus faria. E então, além dessas acomodações que ele iria fazer, né, para acomodar seus funcionários, ele também se questionou a respeito da maneira com que ele conversava com os seus funcionários, com os office boys, né, com os carregadores, vendedores. Aí ele ficou se questionando, né, que acho que ele não tinha uma atitude muito cristã, né, na maneira de atender essas pessoas. Então ele também resolveu modificar essa sua posição. E tem também uma outra historinha, que eu falei que era 2, mas vou contar mais uma pequenininha para vocês. Ouvi uma senhora comentando que ela havia comprado uma poltrona e ela estava lá no seu consultório atendendo e de repente tocaram a campainha, ela foi atender. Era um rapaz que estava entregando uma poltrona para ela. Aí ela falou assim, mas como? Eu não comprei poltrona nenhuma. Não, comprou, está aqui o endereço da senhora, tudo certinho, é aqui mesmo. Ela falou, não, eu não comprei nenhuma poltrona. Aí ela falou assim, aliás, eu já comprei uma poltrona da firma que você trabalha, só que faz muito tempo, ela inclusive veio com defeito, e eu pedi para eles trocarem, né, ou consertarem, e eles trocaram a poltrona, mas isso já foi há muito tempo. Então, essa poltrona não é minha. Aí o entregador falou para ela, não, mas eu acho que isso também não importa, sabe? Porque aquela firma lá que eu trabalho, eles são muito desconcertados, eles não conferem nada. É muito mal feito o serviço lá, quer saber? Eu acho que a senhora devia ficar com essa poltrona. Ela falou, não me pertence. Aí disse que na hora, né, ela veio aquele pensamento, será que Jesus faria isso? Aí ela falou, não, essa poltrona deliberadamente não me pertence. Aí o rapaz foi embora, sabe-se lá o que ele fez com a poltrona, né? Então são atitudes assim que às vezes a gente não precisa nem muito ler em livros, porque a nossa vida nos ensina. Jesus, ele nos convida a todos os momentos a segui-lo. Nós às vezes é que não enxergamos. Quando estamos na fila de um caixa ou fazendo um pagamento que a pessoa dá um troco a mais para nós, por exemplo, qual é a nossa obrigação, nosso dever? Devolver.
Porque na hora vem aquele pensamento, Jesus não faria isso. Então, se todos nós parássemos assim, diante das nossas atitudes, ver o que nós estamos fazendo, nós vamos reconhecer Jesus nos convidando a segui-lo. Então, é no cotidiano, nossa vida em casa, com os nossos amigos, no trabalho, a todos os momentos nós podemos estar fazendo as coisas conforme Jesus nos ensinou. Então, meus irmãos, na atualidade, não podemos mais sair correndo atrás de Jesus, assim como naquele tempo em que ele era o evangelho vivo, né? Aquelas pessoas tinham a felicidade de tê-lo ali ao seu lado, ensinando o evangelho ao vivo. Então, mas ele continua nos convidando, ele continua dizendo, segue-me, né? Então, nós não podemos mais estar atrás dele acompanhando, mas ficou o legado desse mestre inesquecível. Então agora nos cabe pautar a nossa vida sobre esses valores que Jesus nos ensinou. Então nós devemos extirpar de dentro de nós todos esses grandes vilões que nos atacam constantemente. E quais são esses vilões que nos impedem de crescer, que nos impedem de evoluir, de sermos seres melhores, mais humildes, mais caridosos? Então, esses vilões, eles são bem conhecidos nossos. É o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a inveja e muitos outros que são causadores da nossa infelicidade e dos nossos sofrimentos. Então, a melhor maneira de erradicar todos esses defeitos, vícios que temos dentro de nós é buscando seguir Jesus, praticando os seus ensinamentos para obtermos a paz que tanto almejamos. Então, tem uma passagem também de Chico Xavier, ele está à sombra do abacateiro, comentando sobre Jesus, e ele diz assim: seja a nossa situação qual for, as criaturas iniciantes no conhecimento do Evangelho, ou conhecendo muito, se já praticamos ou não praticamos, a criatura deve decidir a ir com Jesus. E ele prometeu apenas nos aliviar para continuarmos carregando o fardo que necessitamos em nosso próprio benefício. Então, sendo assim, o convite amoroso de Jesus continuará pelos séculos afora a ressoar. Ele continuará a nos estender os braços amorosos e cheios de compaixão e nos dizendo ainda, segue-me. E ele tornou o nosso entendimento, veja bem, ele tornou o nosso entendimento mais fácil ainda quando ele disse, se queres a verdade, eu sou a verdade. Se queres a vida, eu sou a vida. Se queres o caminho, eu sou o caminho. E ele diz mais ainda, quem me seguir não errará as diretrizes para Deus. E aí, meus amigos, meus irmãos de jornada, será que conseguiremos de fato ir até Ele? Estamos de fato dispostos a buscá-lo? Então, hashtag fica a dica, né? Hashtag fica a dica, tá? Então, concluindo as nossas reflexões sobre o mais amoroso e mais suave de todos os apelos de nosso Senhor, com essas palavras do bondoso benfeitor Francisco de Paula Vítor, que em sua última existência na Terra foi fiel e dedicadíssimo servo de Jesus em favor dos pobres. Então ele diz assim, busque-o você também em cada dia de sua vida, com alegria interior, instalando em si mesmo os prenúncios da paz que o vacinará contra os maus tempos da alma, dando-lhe resistência para enfrentar com bom ânimo todo e qualquer testemunho pela qual tenha que passar. Então, meus irmãos, nós estamos aí, prontos, quase prontos, né? Para decidir a ir ou não com Jesus. Façamos uma análise do nosso dia a dia, façamos uma reflexão, como nós estamos nos comportando dentro da família, dentro do trabalho, com os amigos. Qual é o nosso comportamento?
Será que nós estamos agindo de acordo com os ensinamentos de Jesus? Porque vejam bem, os ensinamentos de Jesus, ele é tanto para essa vida como para as outras vidas. Nós vamos carregar isso para sempre, porque isso vai ecoar dentro de nós por muitas existências. Então, nós estamos tendo essa bendita oportunidade hoje. Eu digo bendita porque, como diz Divaldo Franco, há milhões de espíritos que querem reencarnar, que queriam estar aqui no nosso lugar, já aproveitando para essa oportunidade bendita de evoluir. E nós estamos aqui, às vezes, jogando fora uma oportunidade belíssima. Vamos pensar nisso. Não vamos perder a nossa existência. Ela é muito valiosa, tanto para o nosso crescimento como para Deus, porque nós somos muito importantes para Ele. Deus ama a todos os seus filhos. Ele ama aquele que cometeu algum crime, que está no meio das drogas, aquele que é bom, aquele que é ruim. Ele se compadece de todos os seus filhos. Ele é nosso Pai amoroso. Ele quer apenas a nossa felicidade. E a nossa felicidade consiste, meus irmãos, em seguir a Jesus. Porque se Ele veio a essa terra dar exemplo, amando do seu Pai, é porque nós devemos segui-lo. Ele não veio aqui a passeio, assim como nós não estamos a passeio aqui. Ele veio nos deixar uma mensagem. E essa mensagem só irá nos enriquecer cada vez mais à medida que nós crescemos também dentro dos ensinamentos de Jesus. Então, meus queridos amigos, busquemos Jesus agora e sempre, porque somente através dele é que nós encontraremos a paz que tanto desejamos. Que o nosso Mestre continue conosco, nos abençoando, hoje, amanhã e sempre. E que assim seja. Muito bem, meus irmãos, envolvidos nas bênçãos do Evangelho, dos ensinamentos maravilhosos que os nossos amigos espirituais nos trazem. Vamos nos preparar para receber o nosso passe na noite de hoje, as energias que podem nos ajudar em todos os aspectos. Vamos colocar um vasilhame com água ao nosso lado. Vamos colocar também os nomes das pessoas a quem amamos e que gostaríamos que recebessem também as energias, as bênçãos desta noite. Vamos nos acomodar tranquilamente em nossos lugares, onde quer que estejamos. Vamos mentalizar Jesus, nosso amigo divino, nosso Mestre. Vamos sentindo que de suas mãos brotam todas as energias que todos nós necessitamos. E essas mesmas energias, distribuídas pelos mensageiros do Cristo, caem sobre nossas cabeças, penetrando através do nosso chakra coronário, em todo o nosso organismo, estabelecendo a paz, o equilíbrio, a serenidade, aliviando as nossas dores, restaurando células doentes. Que essas energias, percorrendo
cada espaço do nosso corpo físico, possam restaurá-lo em tudo aquilo que ele necessita. Que possam ainda fortalecer os nossos espíritos para buscarmos a cada dia aquilo que nos faz bem, que nos fortalece, que nos faz evoluir e crescer aos olhos do Cristo. Que nesta noite, meus irmãos, além de nós, tantos amigos, companheiros, familiares, a quem amamos, possam também receber essas energias de luz, possam também se fortalecer por essas bênçãos tão suaves, tão marcantes em nossas vidas. E nesse estado mental de paz, de amor, de fraternidade, vamos pedindo a Jesus que todos os nossos irmãos possam se fortalecer. Irmãos que se encontram doentes do corpo, doentes da alma. Irmãos que se encontram enfraquecidos pelo desencanto, pela desilusão, atormentados pela depressão, pela síndrome do pânico, por tantos transtornos mentais, que possam receber as bênçãos de Jesus, acariciando seus corações e transformando toda a dor, todo o sofrimento em fortaleza de ânimo para superarmos todas as dificuldades. Mentalizemos, meus irmãos, todos os nossos irmãos que trabalham na área da saúde, que se encontram nas linhas de frente, tratando tantos irmãos acometidos por esta pandemia. Que estejam fortalecidos, amparados por esses amigos espirituais que sustentam a cada um. Vamos mentalizar, meus irmãos, os governantes de todas as nações, para que dirijam seus povos, sustentando-os na paz, na serenidade, no amor ao próximo, amparando a todos, Senhor, para que se reconheçam como irmãos, não importa a que raça, etnia, crença pertençam. Somos todos filhos de Deus, merecedores do amor do nosso próximo. E se Jesus nos recomendou que fizéssemos ao nosso próximo tudo quanto gostaríamos que nos fosse feito, será amando todos esses irmãos que estaremos praticando as lições de Jesus. Oremos, meus irmãos, por todos aqueles que se encontram nos presídios, seja qual for o crime que tenham cometido. São irmãos infelizes que se perderam no caminho da fé e na crença de que Deus nos ama igualmente. E novamente lembramos que devemos fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Com certeza esses irmãos se esqueceram desse ensinamento de Jesus e se perderam nas trevas, mas continuam sendo nossos irmãos e se merecem o amor de Deus. Com certeza merecem o nosso, que ainda somos também devedores, que ainda também nos esquecemos de tantos ensinamentos do Cristo, de toda a lei de Deus. Oremos, meus irmãos,
por todos aqueles que se encontram esquecidos do Evangelho. Mas oremos também por todos aqueles que conhecem o Evangelho do Senhor e infelizmente não o praticam. Oremos, meus irmãos, pelos nossos irmãos que pelas mais diversas causas cederam às tentações do suicídio e onde quer que estejam, que recebam as nossas vibrações de amor, que busquem em Maria de Nazaré o amparo que necessitam para se recuperarem e estabelecerem para si nova vida, nova oportunidade para cumprir agora aquilo que deixaram para trás. Nossos irmãos encarnados que alimentam esta ideia por tantos dissabores, por tantos desamores, tantas questões difíceis em suas vidas, que se recordem de Jesus, que sempre fez a vontade do Pai, que deixou que se cumprisse em si mesmo as determinações divinas. E nós, meus irmãos, por mais difícil que seja a nossa caminhada, temos que sair triunfantes e temos que vencer as dificuldades, continuar lutando, continuar acreditando que Deus nos ama, que o amparo do Cristo não nos falta e que nada dura para sempre. Que Jesus, meus irmãos, nos abençoe, que continuemos a ser aqueles que levam a luz por onde passam, aqueles que levam o amparo, o socorro, o sorriso fraterno, encontrando a cada irmão e transmitindo a eles aquilo que temos de melhor. Que possamos vibrar por todos os nossos irmãos, doadores anônimos às vezes, que colaboram conosco na assistência social que prestamos. Tanto sofrimento que temos visto, tanta carência, e se não fosse o auxílio de tantos irmãos, muito pouco conseguiríamos fazer. Que Jesus abençoe a nós, aos nossos familiares, a todos aqueles que convivem conosco de alguma forma, nossos ambientes de trabalho, todos os lugares por onde passarmos. Que tenhamos Jesus em nossos corações e que assim seja.